nós vamos agora trazer a mensagem da parte de Deus, sentado como não estão. A gente distribuiu, mas se você desejar pegar mais um ou comprar outra coisa, fique à vontade. Ou qualquer dúvida, converse com a diaconisa Marisa. O texto que eu quero ler está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, será uma breve mensagem. O tema da nossa mensagem esse mês inteiro é Jesus, o resgatador, Jesus, o Salvador. O Natal fala sobre Jesus, mas eu quero falar hoje sobre Jesus, o companheiro. Entendeu essa mensagem? Jesus é o nosso companheiro. No capítulo de número 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 9. Irmãos, sentado como estão, acompanhe essa mensagem de Deus para a nossa vida. Você que está aqui nos visitando também. Você sabia que Jesus Cristo está conosco lado a lado, é o nosso companheiro? Já viu aquela música? Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Na caminhada a gente sente a presença dele. Essa mensagem é muito linda. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo número 4, segunda carta a Timóteo, o versículo 9, quem encontrou pode dizer amém? Diz assim um texto: procura vir ter comigo depressa. A igreja pode repetir comigo a expressão? Procura vir ter comigo depressa. Mais uma vez. Meu amado, obrigado a Deus pela tua palavra, que tu fala aos nossos corações. E aqui o apóstolo Paulo, Deus, nessa segunda carta, em um tom já de despedida, ele pede socorro aos irmãos da igreja. Ele pede socorro aos apóstolos, aos líderes, porque ele precisava, ó Deus, de cooperação, de companhia. Pai querido, quem sabe também a minha oração, minha palavra nesta noite para a tua igreja é essa: procura vir ter comigo depressa, porque a noite está chegando, ó Pai. Tantas dificuldades, ó Pai, é hora da gente juntar nossas forças, e isso depressa. Eu me lembro que a mensagem lá em Zaqueu, desce depressa, porque eu vou para a tua casa. Às vezes, ó Deus, nós encontramos na tua palavra o Senhor falando depressa, de algo que é urgente para cada um de nós. E aqui o apóstolo Paulo, ó Deus, ele falando com seus companheiros, ele vai lamentar por alguns ter o abandonado, mas ele lembra de outros que permaneceram, mas em um dado momento no seu ministério, ó Pai, ele se sentiu até só, mas o Senhor sempre levanta alguém, ó Pai, porque a obra é tua. Mas, ó Deus, há uma verdade na mensagem desta noite, que os homens podem até nos abandonar, posso ser desprezado até da família querida, mas nunca do Senhor. O Senhor sempre será nosso companheiro hoje e eternamente e para todo sempre, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar essa mensagem no coração. Às vezes, ó Deus, a indiferença é grande, alguém não ajuda, alguém não chega perto, alguém não ouve o clamor, mas o teu Espírito Santo está presente na vida do crente, ó Pai. E diz: não temas, porque eu estou contigo, não te perturbes nem te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. E assim o Senhor sustentou a vida de Paulo, ó Pai. Nesta noite essa mensagem fale conosco, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Queridos irmãos, com a Bíblia aberta ainda e observando a palavra, veja o que é que Paulo diz: procura vir ter comigo depressa. Se a gente for ler o capítulo inteiro, capítulo 4, Paulo está exortando a seu filho Timóteo. E depois, nesse contexto que eu acabei de ler, Paulo está prevendo a sua morte, o seu fim, prevendo a sua morte. E ele diz a Timóteo que venha ter comigo depressa. Na verdade, essa carta é endereçada a alguém que é fiel. Mas às vezes também eu tenho lido que Paulo, ele gostaria até de ir algumas vezes, mas tinha algumas dificuldades. Ele sentia, muitas vezes, o próprio Satanás colocando obstáculo. São muitos obstáculos, ó Deus, meus irmãos, muitas vezes para não realizarmos a obra do Senhor. Temos obstáculos de todos os tamanhos. Eu tenho conhecimento de pessoas que desejam ler mais a Bíblia, estão lendo. Uma irmã ligou para mim ontem: pastor, eu terminei a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Eu fiquei feliz.
ela já leu outras cartas esse ano, nessa pandemia, que inclusive está concluindo o Novo Testamento. Mas ela fez uma confissão que está tão difícil, porque aparecem tantas coisas, para eu não ler a palavra de Deus. E a gente precisa estar com pressa também nesse aprendizado e nessa comunhão. O apóstolo Paulo aqui, ele escreve acerca de diversas pessoas que o abandonaram. E ele dá uma saudação nesta carta, onde ele prevê o seu martírio. E ele diz aqui no versículo de número 9, procura vir ter comigo depressa. Ele está falando justamente com aquele jovem pastor que o ajudasse. E ele aqui conta algumas experiências. O tema dessa mensagem diz que Jesus Cristo é o nosso companheiro. Eu estava observando esse texto e vi uma música nos anos 60, conhecido de muitos, né? Que Roberto Carlos ele compôs. Foi Roberto Carlos. E ele disse assim, num pedaço dessa música: de que vale a minha vida de playboy, se eu entro no meu carro e a solidão me dói. É uma música. Se sentia só. Alguém já disse que a saudade dói e a solidão dói. E aqui ele compôs essa música e falava, e se identificou com muitas pessoas que às vezes está rodeado de uma multidão, mas sente solidão. Isso serve até de poemas. Uma parte de mim é multidão, outra parte de mim é estranheza e solidão. Alguém já disse. É como se estivesse num grupo tão grande, as pessoas em volta, mesmo assim se sente só, não se sente amparado. E o apóstolo Paulo teve um momento no ministério dele que ele sentiu o abandono de alguns, pessoas que ele contavam para que continuasse com ele, e do nada as pessoas disseram: esse ano eu não quero mais andar contigo, eu não vou. Meus irmãos, isso aí pesa muito no ministério. Pessoas que a gente contava, pessoas que a gente esperava que desse aquele apoio, criamos expectativa. Muitas pessoas foram até aclamadas pela igreja, mas tem uma limitação tão grande espiritual. Às vezes não é nem de tempo, é espiritual, que não tem forças para dar assistência, não tem força para dar apoio. E o apóstolo Paulo toca em alguns nomes. No versículo 10 ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Já Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. E ele diz que aquelas pessoas que ele contava, cada um foi tomar um rumo diferente. Mas eu acho muito pesado o que ele fala de Demas. Ele me desamparou, amando o presente século. Há muitas pessoas que abandonou, não é porque estão em outro ministério, em outra igreja, é porque está se embriagando com esse século, com esse mundo. Está tão envolvidos que já não tem mais tempo nem de escutar a mensagem da sua igreja online, porque está sufocado pelo mundo, está totalmente tomado pelos prazeres, pelas coisas deste mundo, ou pelo descanso, ou pela folga. Tem pessoas que amam realmente descansar, mas descansa tanto que está afrouxando o teto, vai cair sobre ele ou sobre ela. E aqui, meus amados irmãos, eu fico pensando, pedindo a Deus sempre a mensagem: Jesus Cristo é o nosso companheiro. E eu pensando a nível de igreja, de eclesiologia, dos trabalhos da igreja. A gente às vezes olha para um lado, olha para o outro, e aquelas pessoas que a gente pensava até, criou expectativa para que estivesse conosco, já não estão. Demas me desamparou. Paulo aqui cita o nome desta pessoa que na certa era a pessoa que ele contava, senão ele não mencionava. Demas aqui, ele amou o mundo, amou o presente século. É impressionante quando eu vejo na Bíblia o próprio Cristo sendo tentado para servir a Satanás, para amar o mundo. O diabo mostrou a glória desse mundo. E, amados irmãos, às vezes o descanso, às vezes é necessário, sim. É bíblico também, sim, mas cuidado para não descansar demais. É um pouco para abrir a boca, um pouco para tosquenejar, um pouco para dormir, e a miséria bate na porta. Tem que ter cuidado. E aqui Demas desamparou o apóstolo, amando o mundo, e foi para Tessalônica. Aqui não me parece que ele foi para uma obra missionária, foi para outros fins. A gente conhece apóstolos e profetas até que recebeu um chamado de Deus, mas tomou outra direção, foi para outras coisas. A gente vive num momento de uma sociedade, de uma geração
que ama descansar, todo momento descansando, mas haverá momento que vai haver uma inquietação tão grande aos que são chamados para fazer a obra de Deus. Mas aqui, o apóstolo Paulo ainda relatando, aqui eu acho esse texto interessante, ele diz que Crescente, ele foi para outro lugar também, Tito foi para outro canto, e ele ficou no momento crucial do seu ministério, onde ele estava sendo levado para martírio, para a morte. Mas ele faz menção de um médico, um amigo, Lucas, no versículo de número 11, só Lucas está comigo. Observe que ele não foi desamparado de todo, tinha alguém que estava com ele ali. Como é bom a gente pensar a presença de alguém do nosso lado, ligando, eu vou estar lá também, pastor, eu vou estar ajudando, eu vou estar aqui. Como é ruim a sensação, você manda um recado, manda uma mensagem e não recebe nenhuma resposta, ninguém aparece dizendo eu estou chegando. Como é terrível isso. Mas Lucas, ele está comigo aqui, no versículo 11, só Lucas está comigo. Os irmãos podem ler essa expressão, vamos lá? Só Lucas. Ainda bem que você tem Lucas. Quem tem Lucas está feliz. Lucas está comigo aqui. A gente vê que pessoas que não deixam, pessoas que apoiam, mas o apoio não é algo, discurso, não é retórica, não é falácia, não é palavra bonita, mensagens fortes, é vida, é realmente atuação, é o dia a dia. Às vezes eu vejo pregando assim, eu digo, meu Jesus, só que a gente quando corre nem se emociona, porque a gente não vê a prática. Então aqui ele está falando, que deixaram. Agora ele diz algo também que é interessante, toma Marcos, ele diz assim ao seu filho, ao pastor, traze-o contigo, está no versículo 11 ainda, porque me é muito útil para o ministério. Queridos irmãos, e aqui o apóstolo Paulo, ele faz a menção de alguém que ajudava muito ele, e era útil para o ministério, porque era alguém que realmente ajudava, desenvolvia o trabalho. Como é bom. Já pensou, encontro de casais, pastor Abisai vai pregar, ok, isso é pregação, encontro de casais? Será que é só isso? E a organização, e o pessoal que tem que chegar pela manhã? Às vezes a gente é acostumado a chegar na hora do culto, e isso é importante, porque todos convidados, mas tem aquelas pessoas dos bastidores, para quando chegar, está tudo organizado, a mesa está posta, a comida já está pronta, e tem aquele que vai requentar, esquentar de novo, existe uma equipe trabalhando. Eu estive agora no último domingo, pregando uma série de conferências na Igreja Batista, ali do Ibura, fui com o nosso irmão Cristiano, também o nosso irmão Aguinaldo, que sua esposa está lá, nos acompanhando, o diácono Zé Marisa, e uma coisa me impressionou, eu vi a equipe de mídia, pastor Abisaí, você já esteve lá pregando, uma equipe grande, todo mundo sentado, e era assim de frente para a gente, tinha um telão, e o pastor na hora da leitura ele ficava lendo pelo telão, e alguém pensava que o pastor estava ali, naquele momento, há uma ajuda, um corria para o lado, outro colocava o álcool gel, outro levava água, outro se preocupava ali na porta, uma equipe. E como é bom ajuda, como é bom alguém se propõe, mas no meio do culto, enquanto o culto acontecia, um dos irmãos que era líder do grupo, era um levita, ele foi falar com alguém, tropeçou no fio, apagou tudo, acabou a transmissão, foi uma correria, levantou-se uma irmã, levantou-se outra, estava na equipe, correu de um lado, foi para lá, o pastor ficou assim, o pastor continua cantando, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus, o pastor tomou a frente, e uma dinâmica, a igreja cantando, mas nessa altura, a mídia, ninguém estava entendendo lá fora o que estava acontecendo, uma falha, aconteceu um acidente, algo involuntário, mas a igreja, aquela equipe levantou-se, não ficou ninguém parado, levantaram-se todos, pegaram um lado, apertaram o outro, e acabou que fizeram para o pastor. Eita Jesus, fiquei assim, ó. Aí o pastor, já estamos de volta, pequeno incidente, mas já estamos de volta, obrigado equipe. Eu estou sozinho, ele disse, Paulo, me desampararam, fulano que não aparece mais, está tão ocupado, está tão ocupada,
que já não vem mais. Aí Paulo aqui me manda para mim Marcos, trazem Marcos porque ele é útil. Ele está dizendo que, ele não citou outros nomes, mas quem sabe ele está dizendo Demas é inútil. Porque tem até o dom, tem até o chamado, mas não se move, não trabalha, é parado, é estático, não tem dinâmica, não tem ação. Precisa apertar, dar uma corda e soltar para o bonequinho. Preciso ter alegria de servir. E Paulo aqui, queridos irmãos, ele começa a falar de outros nomes. E ele chega um momento, ele diz que teve um momento lá, ele pediu para Timóteo, que estava acompanhando, ajudasse ele. Ele fala de Tíquico, outros missionários. Ele diz, quando tu vieres, lá no verso 13, traze-me a capa, que eu deixei lá em Trode, lá na casa de Carpo. Traz também os livros, principalmente os pergaminhos. Aí ele fala de um tal de Alexandre, está aqui no verso 14. Eu queria que você prestasse atenção o que acontece, às vezes dentro de ministério. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ainda tinha um elemento dentro da igreja que tinha acesso ao apóstolo Paulo, que fez muito mal, ainda sai falando de pastor, sai falando de igreja. Vai saber a vida desse irmão como é. Quem sabe está no vício, está na prostituição, está no mundo da bebida, do álcool, mas muitas vezes sai falando sem vida e com o altar derrubado. Paulo não diz, não entra em detalhe, mas diz que esse tal de Alexandre Latoeiro, está no versículo 14, causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Está aqui. Paulo diz que Deus repreenda ele. E ele fala, olha, Timóteo, tu és jovem ainda, pastor, mas tu te guarda também dele, viu? Porque ele me resistiu muito às nossas palavras. Paulo começa a contar experiência na sua vida final, seu ministério, ele já concluindo. No verso 16 é muito forte quando ele diz, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Está aqui escrito, ele deixou registrado. Mas houve um momento que todos deixaram aquele apóstolo, mas ele não desistiu. E ele diz algo que eu quero chamar a atenção, que é o ponto alto da reflexão desta noite. Eu já quero concluir. Eu tenho aqui vários pontos, mas eu estou preferindo lendo com os irmãos e aqui já aplicando para nossas vidas. O verso 17, eu gostaria que a igreja lesse comigo o que foi que aconteceu, toda a igreja, vamos lá. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, aí todos os gentios a ouvissem, e eu fiquei livre. Deus nunca vai deixar de lhe assistir, para ficar ali fiel. O leão estava com a boca aberta, mas ele me livrou até da boca do leão. Eu pensando nesse texto, irmãos, Paulo manda muitas saudações, ele diz que no versículo 18, que o Senhor livrará também de toda má obra, e vai me guardar para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre, amém. Deixa quem quiser falar, criticar, julgar, fazer juízo, Deus me guardará, Deus me guardará, Deus guardará você. Siga em frente. Certa vez uma irmã disse assim, pastor, eu ouvi alguém falando mal, faz um tempo desse aí, mal do ministério, mas depois eu analisei a vida daquele não está falando mal, não está fazendo nada, não quer fazer nada. Geralmente são pessoas assim, que geralmente foi repreendida pelo Senhor dentro da igreja. Mas aqui, meus irmãos, Jesus é o companheiro que jamais nos abandona, mas o Senhor me assistiu. Eu quero dizer que esse companheiro jamais vai abandonar você. Isso aí é uma palavra muito para a liderança, para a gente não desanimar. Jesus, ele vai nos amparar. A obra é dele, ele levantará. Então aqui, na hora difícil, todos abandonaram o apóstolo Paulo, menos Jesus. Menos Jesus. Ele nunca vai nos abandonar. Quando cremos em Jesus como nosso Salvador e Senhor, e nos rendemos a Ele
como servos, nós nunca vamos ficar sozinhos. Vai ter hora que o barco vai ser sacudido. Pode até pensar que ele está indiferente ou dormindo, mas ele vai se colocar de pé e vai dizer: se acalme, mar, fica quieto, vento, eu estou presente, eu estou com meus servos, ele não vai afundar. Alguém pensa que você está só, ele se levanta, ele vem sobre as águas, ele faz do jeito que quer. E quando te jogam na fornalha, ele vai lá para dentro também, é o quarto homem na fornalha. Quando joga você na cova dos leões, ele também vai lá. Deu um pau em Paulo. Esse Alexandre Latoeiro queria acabar com Paulo, mas fez: tem cuidado com ele. Se ele pede para Timóteo ter cuidado com ele, eram pessoas que transitavam dentro do ministério, percebe? Era a pessoa que estava bem pertinho ali. Tem gente que é um inferno, ó. Fica direto, só aponta defeito. Se liga nessas pessoas. Tu visse isso, o culto uma bênção, mas tu visse aquilo outro, cuidado. Começa a repreender logo. Esse culto também é de instrução e de doutrina para nossas vidas. Para a gente ter cuidado. Mas aqui, queridos irmãos, jamais Jesus deixou ele sozinho. De hoje a 8 eu vou continuar essa mensagem. De hoje a 8. A gente vai continuar porque ela vai além ainda. Tem muitos tópicos ainda e eu quero dizer que Jesus jamais vai deixar a sua igreja. Vamos colocar de pé nesse momento. Jesus jamais deixará. Cantar aquele hino, pastor Abisaia, a primeira estrofe: Deus me guiará. E a estrofe, esse hino, guiará, sim, Deus me guardará. O meu Deus nunca me abandonará. Você tem certeza disso? Levante a sua mão. Eu tenho, pastor. Eu nem mereço, mas Ele jamais me abandona. Eu nem mereço essa companhia santa, mas Ele está comigo. Aleluia. Qual é o número, pastor Abisaí? Os perigos que me cercam muitos são 319. Vê aí, meu irmão. Vê aí, Gilton. Abrigo perfeito. Só a primeira estrofe. A gente contou essa mensagem que vocês vão gostar. Jesus jamais desampara a gente. Ele é o nosso companheiro. Quem sentiu a presença de Deus, Deus falando no seu coração, levanta a sua mão. Amém. Vamos cantar, pastor. A primeira estrofe. Vamos lá. Deus é meu abrigo em todo vendaval. Nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Ele vai guardar a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Deus me guiará, guiará. Deus abençoe, Deus guie você.